se você dispõe de um exemplar da palavra do Senhor, abra no Salmo 1. Nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil e as notícias que chegam até nós é de um número acentuado de pessoas. Este número é acentuado e tende a crescer cada vez mais. Pessoas à beira do desespero, pessoas, às vezes, atentando contra a própria vida, porque não estavam preparadas para enfrentar um momento de tanta dificuldade. Ao contrário disso, é próprio daqueles que servem a Deus, que são fiéis ao Senhor, a despeito das adversidades, dos problemas, continuar cantando, adorando, acreditando, confiando na firme esperança de que o Senhor Jesus está no barco. E quando Ele está no barco, é certeza de vitória. A partir deste momento, eu vou introduzir um assunto que naturalmente não será possível esgotá-lo hoje, mas o Senhor colocou no nosso coração hoje, na parte da manhã, tratar deste assunto durante alguns encontros. É possível ser feliz nos tempos de hoje? É possível manter a paz interior, a inteireza de coração, a inteireza de espírito num mundo tão atribulado, tão cheio de problemas, de complicações? Vamos ver isto à luz da palavra de Deus. Quem já encontrou o Salmo 1, dê um amém bem bonito. Amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você pode ler comigo? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus por sua bendita palavra. Se você pode, sente-se adorando ao Senhor, mantenha a sua mente, os seus olhos, o seu coração voltado à palavra do Deus eterno. Olha aqui, meus irmãos, durante este tempo de pandemia, o Senhor nos conduziu a um momento muito especial de utilizarmos o Facebook para atendermos as pessoas, para orarmos por elas. Isso, de certa forma, nos possibilitou entender um pouco o que está acontecendo no mundo de então. Isto nos possibilitou saber como as pessoas estão sofrendo neste instante. Nós podemos ter duas atitudes com relação a isso. É termos aquela atitude proverbial da avestruz, que é enfiar a cabeça na terra e pensar que tudo vai bem. Ou então, examinar a situação, orar a Deus e tentar ser voz, ser resposta de Deus como igreja a esta população que tanto sofre, a estas pessoas que tanto precisam de Deus. Para mencionar e exemplificar, estou lhes falando. E eu não quero entrar aqui numa espécie de entendimento do porquê das coisas. Recentemente perdemos um pastor, não aqui na DIG, mas conhecido nosso, amigo nosso, e não menciono o nome por questões éticas. Nós o perdemos, 44 anos, cheio de vida, cheio de sonhos, cheio de expectativa, fazendo a obra de Deus, excelente pai, excelente esposo, e alguém diz, por quê? Eu não tenho resposta. Antes que você diga, vai dar resposta, não sei. Ouvi de um outro pastor aqui de Vila Isabel, o irmão Ricardo Diniz, me apresentou esse pedido de oração, e este pastor presidente, num tempo de pandemia, morreu atropelado por um carro. Ia atravessando a rua, foi atropelado, faleceu. A esposa entrou em depressão profunda. Uma das filhas, ao tomar conhecimento da notícia, sofreu um AVC. A outra, mais nova, se rebelou completamente e disse, eu não aceito isto que Deus fez com meu pai.
Pastor, o senhor veio esta noite para trazer tragédias? Não. Eu vim para dizer para você duas coisas especiais. Nós não podemos, como igreja, fechar os olhos à dor das pessoas. Amém? Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos entender isto. Nós, como igreja do Deus vivo, somos o único povo sobre a face da terra que pode estender a mão e dizer: eu tenho como ajudá-lo, não por mim mesmo, mas pelo Deus a quem eu sirvo, que usa-me pela sua misericórdia. Primeira coisa que eu quero que você entenda é isto. Fechar os olhos e dizer: não está acontecendo nada, não é uma decisão sábia. Por esta razão, nós apresentamos o Jardim de Oração Virtual, o grupo de oração da DIG, e quero fazer menção aqui dos pastores que já abraçaram esta causa. Pastor Rodrigues, que não está aqui esta noite, porque a sua santa mãezinha partiu para estar com o Senhor, 92 anos bem vividos, mas aprove ao Senhor conduzir ao céu. Por esta razão não está aqui esta noite. Pastor Donifan também já abraçou a causa, não está aqui esta noite, porque está com sintoma de Covid e por precaução está em casa. Pastor Lucas de Nova Betel abraçou a causa e já está ali com um horário, orando com os irmãos. Por que eu estou mencionando isto? Porque é tão fácil. 4,59, 11,59, 23,59. As irmãs do louvor, irmã Letícia, as duas Letícias já participaram desse momento de oração. Qual é a nossa ideia, qual é o nosso pensamento? É que a igreja do Senhor se envolva com esta ferramenta e com outras. Ouvi um aleluia aqui do lado, outro ali. Não é comigo, pastor, é sim. Se Deus nos permitiu estar vivos neste tempo, é responsabilidade nossa. O Senhor Jesus disse: o Espírito do Deus Jeová é sobre mim, pois que me ungiu. Para que me ajude? Pregar a palavra é a última, não é? Curar os enfermos, dar vista aos cegos, curar os quebrantados, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus nos chamou como igreja para seguirmos as pisadas de Jesus. Você já percebeu que Jesus gostava de gente que sofria? Jesus se compadecia de gente que sofredora? E a Bíblia diz algo extraordinário. Todas as vezes que Jesus se aproximava de alguém que sofria ou que estava sofrendo, via de regra, o texto diz: e movendo-se de íntima compaixão. Eu me lembro da vila de Naim, quando aquele cortejo fúnebre está saindo. E aquela mulher havia perdido seu único filho. Havia choro, havia pranto. Mas a Bíblia diz que Jesus, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente o jovem se levantou, e ele o entregou à sua mãe, e houve grande festa. Este Jesus nos mostrou o caminho. Nós somos a igreja dele. Você tem uma palavra guardada no seu coração para acalmar a dor das pessoas, para acalentar aqueles que sofrem. Você tem o nome de Jesus para orar pelos enfermos. Igreja do Deus vivo, nós precisamos despertar e abraçar esta causa que Deus está nos confiando. É muito interessante perceber que enquanto eu estava parado, eu estava adoentado, estava sem poder falar direito, e eu passei por momentos tão complicados que você nunca vai saber, só na eternidade. Eu passei momentos aqui neste púlpito que você nunca vai imaginar que eu passei. Eu me lembro de um dia que eu estava tão mal que eu chamei a Marta e eu pensei seriamente: chegou a hora de passar as senhas. Você sabe que quando um homem diz: vou passar as senhas do banco de tudo,
é porque está se despedindo, pois chegou esse momento a vir à minha mente. Por que o senhor está contando isso? Porque de maneira sobrenatural e maravilhosa, a partir do momento que eu comecei a cuidar das vidas, Deus cuidou de mim. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que Deus é capaz de perdoar as nossas fraquezas, mas Ele não aceita a nossa falta de frutos. Deus não nos chamou como igreja para ficarmos guardados neste tempo, cheio de não me toques, dizendo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Pega esse telefone em nome de Jesus e liga para uma criatura e diz, eu estou ligando para você, porque Deus tem uma palavra para ti. Pastor, mas eu não tenho profecia. Pega a Bíblia e lê, criatura. Pastor, eu não tenho eis que eu te digo. Eu não tenho por quanto. Lê o texto da palavra do Senhor, porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Essa palavra tem o poder de curar. Essa palavra tem o poder de restaurar. Irmãos amados, queridos, vamos nos voltar para a palavra de Deus, semeando esta palavra aos corações. Mas o Senhor começou a falar de felicidade, bem-aventurança. Eu lhes disse que eu vou apenas introduzir o assunto hoje, porque o assunto é vasto, é muito amplo. O texto começa dizendo que é feliz, que é bem-aventurado, pessoas que não fazem isto. Ele diz, bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é o homem e a mulher que não faz o quê? Que não anda, leia comigo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só aqui, irmã Paula, já é um capítulo do livro. O Felipe gosta de escrever, Felipe, o tempo da nossa dor. Olha um título bom para você escrever. Desceu agora no telão. Aqui é um capítulo. Porque nós estamos vivendo em um tempo em que nos sobra pouco tempo, além do tempo que estamos em casa. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, diga me ajuda, pastor. Nós passamos a maior parte do tempo onde? Dentro de casa. É assim ou não é? Eu pergunto, dentro de casa você faz o quê? Vê televisão. Sim ou não? Não, ninguém vê. Ok, graças a Deus. Você fica no celular. Não, não diga que não fica, que eu estou vendo aqui uma porção de gente no celular. Nem me olha, só no tic-tic-tic-tic no celular. E o que tem a ver, pastor? O texto está dizendo que gente que anda segundo o conselho do mundo não é feliz. Mas gente que não anda segundo o conselho do mundo é feliz. Do que o senhor está falando? Eu estou falando, é preciso você entender a mensagem. Eu estou dizendo que, se eu estou em casa e eu concentro a minha mente na televisão, no YouTube, para falar o inglês aqui, se eu concentro a minha mente aqui, o que vai passar para o meu coração? A cultura, os ensinamentos, a forma de entendimento, aquilo que os grandes deste mundo querem que entre na nossa mente. Pastor, seja mais claro que eu não entendo essas complicações. Por exemplo, você vê crente levantando a bandeira da Rede Globo. Você já viu isso? Eu peguei uma discussãozinha. Eu não me manifesto nos grupos, mas eu estou em todos os grupos. Escola Dominical, não perco um. Grupo da irmã Lia também não perco um. Estou lá. Aí
Você vê lá os irmãos lá dentro, com a bandeirinha da Globo rodando lá dentro. Saiu na Globo, saiu na Globo. Eu lhes pergunto, a sinagoga de Satanás vai dizer para você alguma coisa do céu? A sinagoga do inferno tem alguma coisa para injetar na sua mente? Pastor, me ajude a entender. Eu estou dizendo claramente que pessoas que ficam em casa, grudadas na televisão, mas eu estou assistindo o repórter, pastor, mas é um repórter eivado, é um repórter aculturado, é um repórter torto, é um repórter contra Deus, contra a igreja, contra tudo aquilo que é certo. Isso não pode te fazer bem. Desligue essa televisão e liga a Bíblia, meu querido. O senhor não poderia falar mais calmo, pastor? Poderia. Eu poderia dizer, queridos e amados irmãos, vamos ler a palavra. Mas pentecostal não ouve mensagem assim. Eu preciso gritar com todos os meus pulmões, que você vai sair daqui, e aí vai sair com aquela voz. Na hora que você for apertar para ligar, vai ter aquele grito no seu ouvido, desliga e liga a Bíblia. Vai ter gente mandando mensagem, sonhei com o senhor essa noite. Ia ligando e lembrei-me. Meus amigos, olha como essa palavra é maravilhosa. Eu quero falar com os universitários. Eu quero falar com vocês, meus amigos queridos. Porque, via de regra, quando a pessoa começa a crescer no conhecimento, ela tem uma tendência para achar que o pastor do papai e da mamãe é um tapadozinho que não teve oportunidades na vida. Eu louvo a Deus. Outro dia eu falei isso aqui, aí o irmão disse, o pastor estava se exibindo. Não, é porque quando você fala para alguém que está fazendo faculdade, e ele não sabe que você fez, ele diz assim, como é que tu sabe, cara pálida? Tu não está lá comigo. Consegue entender, igreja? Sim ou não? Então eu estou falando com você, jovem adolescente, porque eu fazia parte de uma turma de 50, 60 pessoas, dependendo do período, e só tinha eu lá dentro de crente, e de direito, e de Bíblia, e eu lutava com aquela turma toda, e não arrancaram do meu coração essa palavra de Deus. O que é que eu estou dizendo para você, meu filho e minha filha? Estude, cresça, avance, prospere, seja cientista, astronauta, doutor, o que você quiser ser. Agora, nunca se esqueça do Deus do teu pai e da tua mãe. Nunca se esqueça do livro sagrado. Nunca se esqueça do único livro que pode te trazer felicidade nesta terra e, por fim, a vida eterna. Guarda a palavra. Introdutoriamente, eu queria dizer para os irmãos, o que pauta o mundo de hoje é que os meios de comunicação estão todos eles eivados de um entendimento vicioso, pernicioso, maligno. E eu não poderia deixar de dar uma pincelada na tal de Netflix. Essa Netflix, eu cancelei essa praga. E recomendo a você, cancele também. Pastor, mas tem umas coisas da Bíblia lá. Irmãos, eu não sei se tem alguém aqui da roça, mas sempre que você queria fazer arapuca para pegar passarinho, para pegar um bicho, você não bota veneno debaixo, você bota uma coisinha misturada para poder atrair. Então, o povo bota lá um festival promessas, bota uma reportagem sobre cantor e cantora, está vendo? O povo fala mal da tadinha da Netflix, mas olha como a bichinha está botando até umas curiosidades da Bíblia. O Egito Antigo, a caminhada de Israel, aí você diz,
tão linda essa Netflix, mas ali por detrás está a maldade, perversidade, filmes malignos, satânicos, para manchar a tua mente, para te levar para um outro campo. Depois você fica deprimido, triste, diz: eu não sei onde está Deus. Deus está respondendo para você hoje: eu estou no mesmo endereço de sempre. É a Avenida Bíblia Sagrada, número 66 livros, 3.189 versículos à sua disposição para você se deleitar. Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O plano de leitura bíblica está aí, não é, Rafael? Trouxe impresso. Os irmãos que não têm acesso à internet, ao final, podem apanhar aqui o plano de leitura da Bíblia. Leitura anual. Nós estamos com um plano novo para você ler em 98 dias. Pastor, mas do que adianta eu ler a Bíblia rapidamente? Olha, eu vou desfazer uma mensagem agora do inimigo. Se eu não sei grego, se eu não sei hebraico, eu não sei aramaico, eu não sei entrar nos prolegômenos da natureza adâmica para entender Meu irmão, lê a Bíblia e deixa o Espírito Santo fazer o resto. Eu postei no Face há uns 5 anos atrás um texto que chamou-me muito a atenção. Pode ser que alguém não tenha acompanhado, mas o mestre orientou o seu discípulo a pegar um cesto e apanhar água lá embaixo da escadaria. E ele descia aquela escadaria, enchia o balde com água, mas o balde estava furado. Quando ele chegava em cima, ele dizia: a água acabou. Ele disse: volta lá e pega mais. E ele pegava, obedecendo ao mestre, subia com o cesto cheio de água. Quando chegava, estava vazio. E uma hora, com muito temor, ele disse: mestre, o senhor quer por gentileza me explicar qual o sentido disso? Porque eu encho o balde, mas ele chega vazio aqui. O mestre disse: olhe para dentro do balde, que você vai perceber que ele está bem limpo. Limpo. Você lê a Bíblia e diz: eu não consigo memorizar, mas o Espírito Santo está limpando você por dentro. Eu não consigo decorar, não tem problema, mas leia. Leia em voz alta, leia constantemente, medite na palavra de Deus, ouça a Bíblia Sagrada. Uma irmã me ligou recentemente, mandou uma mensagem, disse: pastor, eu estou aqui, mas eu queria saber se vale também eu ouvir a Bíblia. Claro que vale, criatura. Ela disse: às vezes eu estou com a vista cansada, uma senhorinha já. Eu disse: minha irmã, não há nenhum problema, faça isto, porque Deus vai trabalhar de maneira tremenda através do seu esforço, ouvindo a palavra de Deus. Então observe bem, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: não se ajuste aos conselhos dos ímpios. Ele diz mais: nem se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assente na roda dos escarnecedores. Eu não vou ter tempo de explicar tudo aqui, mas eu queria pontuar algumas coisas com você. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é a seguinte: você é uma pessoa feliz? Eu estou falando do tópico felicidade. Você é uma pessoa feliz? Então, me diga, quem são as pessoas que fazem parte do teu grupo? Quem são as pessoas que se sentam com você? Quem são as pessoas que são suas amigas? Quem são as pessoas que sentam à mesa com você? Eu já ouvi crente dizendo o seguinte: meus amigos e amigas são todos ímpios, porque tem muita falsidade na igreja. Alguém já ouviu isso aqui? Meus amigos e amigas são ímpios, porque não sinto segurança na igreja. Quem sabe, se de repente o problema, para você se tornar uma pessoa bem afinada com os outros, não resida em você. Eu li e gostei muito. Você é a média. Olha aqui para mim, por favor. Faça assim com a mão, para você despertar. Sim, ó, com a mão. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive.
Ok? Diga assim, eu sou a média das 5 pessoas com as quais eu mais convivo. Vocês já viram? De tanto conviver com o pastor Joel, de repente eu começo a me parecer com ele? Não é? Ele fica todo felizão com isso, não é? É normal as pessoas chegarem aqui, aí falarem comigo, e contam uma história toda, e eu fico olhando para a pessoa, e elas dizem assim, o senhor é o pastor Rodrigues, né? Eu disse, não sou não, mas é meu irmãozão do coração. Ah, o senhor não é não? Não sou. A gente começa a se parecer. Você que é casado há muito tempo, já percebeu que o jeito de falar, a forma de se conduzir, parece com o teu cônjuge? Sim ou não, meu povo? A forma de se vestir. Se você convive com uma pessoa que gosta de livros, automaticamente você vai começar a ler. Se você convive com pessoas que só tratam de futilidades, qual é o prato predileto? É a vida alheia. Essas coisas impedem-nos de sermos realmente felizes. Quando você lida com pessoas que te elevam, diácono, tem alguém falando lá no meio? Eu queria que os diáconos soubessem o que estão falando, para acompanhar, que daqui eu não estou ouvindo. E eu vou dar um aviso. Tem uma pessoa que sempre se levanta aqui para rebater o que eu estou dizendo. O primeiro aviso será esse. O segundo aviso, essa pessoa será convidada a se retirar. Pastor, cadê o amor? Aqui merece respeito e nós estamos amparados pela lei. Então, não vão bagunçar o culto do Senhor. Nós temos a aprovação da lei. Então, respeito. Se você levanta a mão para dar glória a Deus, aleluia, tudo bem, pode dar glória a Deus, aleluia, falar em mistério, tranquilo. Agora, acabemos com isso aqui. Chega. Pastor, o senhor ouviu o que a fulana falou lá do meio? Ah, porque tem problema. Se tem problema, nós vamos tratar. Vamos pagar um tratamento médico, vamos ajudar. Agora, não vamos mais bagunçar o culto. Amém, meu irmão? A igreja está comigo? Sim ou não? Sim? Ok. Se alguém tiver contrário, amém. Mas a maioria ganhou aqui. Então, preste atenção, por favor. Se você é uma pessoa que convive com outras pessoas, que não te puxam para cima. Você quer ver uma coisa? Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Eita, muita gente. Crente tem filho meu, né? Coisa linda. Eu queria também, ter muitos. Mas observe uma coisa. Seu filho, se ele convive com um grupinho, ele cresce com um grupinho, e as crianças gostam de inglês, o que vai acontecer com ele? Vai querer o inglês também. Papai, todo mundo está falando inglês lá, eu quero inglês também. Mas se ele faz parte de um grupo que não gosta de inglês, ele não vai nem pensar nisso. Estou dando um exemplo bem simples para você. A pergunta é essa: com quem você está se sentando? Que tipo de conversas você tem quando se senta à mesa com alguém? Porque a nossa mente, e isso é científico, ela é alimentada por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos. Concorda comigo? Então, se você é amigo de um fofoqueiro, de uma fofoqueira, você tem 100% de possibilidade de se tornar um fofoqueiro e uma fofoqueira e comprar o ingresso para ir para o inferno. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou posso ser mais claro? Pastor, eu nunca soube, pela Bíblia Sagrada, que fofoqueiro não vai para o céu. Você já ouviu falar de algum anjo fofoqueiro? Já ouviu falar? Se aquele Gabriel, pode contar nada que ele conta. Não tem anjo fofoqueiro. Eu sei que esse é um ponto que mexe com muita gente. Porque se há um assunto que nos atrai, é a vida alheia. Comece a observar. Nós precisamos corrigir isto no nosso meio.
Tem pessoas que ensinam a palavra e dizem, aqui não tem, só tem em Belo Horizonte, só tem em Brasília. Não, eu estou falando na Ilha do Governador. Aqui tem, mas vai acabar em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Pastor, mas o que é que eu vou fazer se a pessoa está errada? Primeira pergunta, quem te instituiu como sinete da perfeição do mundo? Não entendi, pastor. Quem te colocou como juiz dos outros? Segunda coisa, você é perfeito? Você é perfeita? Eu não sou. Pastor, então tem coisa errada na sua vida? Eu não estou dizendo isso. Mas volta e meia, hoje mesmo aqui no púlpito, eu já vi coisas em mim que eu não gosto. Eu não gosto de ser nervoso, de ser sangue quente. Eu digo, oh, Jesus, me perdoa, mas arruma esse negócio, meu filho, por amor de Cristo. Eu não queria ser assim. Eu queria que Jesus mudasse a natureza. E tem outras coisas ruins também. Então, qual é a lição, pastor? Nós estamos falando, observe com quem você está se sentando e com quem você está conversando. Quem são os teus amigos? Observe, isso é roda de escarnecedor? Você zomba de todo mundo, critica todo mundo, ninguém presta para você. Pastor, o senhor está falando conosco, eu não estou falando com o rebanho inteiro. Mas deixe-me ver se eu não estou equivocado. Quantos aqui conhecem pelo menos um fofoqueiro ou uma fofoqueira? Dê um amém para eu ver. Amém. Agora eu já sei com quem vocês estão se sentando. Foi só para quebrar o gelo, viu, gente? Eu estou dizendo que isso acontece no nosso meio. E nós precisamos reprimir isto na autoridade do nome do Senhor Jesus. Como é que a gente faz, pastor? Os pastores, os obreiros, apliquem isso na congregação, se não aplicam ainda. Isso elimina, isso é formicida tatu para fofoqueiro. Ele chega assim para você, ó. Aí, pastor, o senhor sabe que eu sou uma pessoa séria. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Mas eu queria lhe falar uma coisa, até mesmo para a gente orar. Orar. É porque é o seguinte, fulano de tal está passando assim. Como é que a gente mata isso? Você pega o telefone na hora. E aí liga, se tem um telefone. Você tem o número aí? Não, me dê o número aqui. Aí liga. Aí, você está ligando para quem? Eu estou ligando para a pessoa que você está falando, para chamá-la aqui, para você falar na frente dela e ela poder se defender, criatura. Vê se aprende isso, crente. Irmãos, isso é uma coisa, eu vou fazer aqui uma ressalva. Eu não estou dizendo que 100% da igreja tem esse problema. Mas quantos sabem que há esse problema no nosso meio? Quem sabe aqui? Me dê um amém para eu não ficar desconfortável. Tem. Então como é que você resolve? Ó, eu vou fazer uma ressalva aqui. Irmã Letícia, líder do Ministério de Louvor. Eu falei uma coisa aqui do púlpito, corrigindo o rebanho, porque pastor precisa corrigir. Eu tenho autorização de Deus e do pastor da igreja, o pastor Eliseu. Quantos dizem amém por isso? Amém. Eu estava dando uma palavra de correção no meio da Covid. Não faça festa, não distribua bolo, se proteja. E aí o pessoal tinha feito uma festa ali. E aí eles ficaram igual o canfifio ali, cancão de fogo. Né? Alguns ficaram nervosos. E aí disse, o pastor não pode falar isso, porque não pode. A irmã Letícia, para todo mundo aí. Eu dei a bênção aqui, ela falou, pastor, vem cá. O pessoal quer falar com o senhor. Irmãos, isso é líder, viu, Letícia? Deus te abençoe, te proteja e te guarde, minha filha. Isso é líder de valor. Você não vai falar do pastor aqui, você vai falar para ele, para dar a oportunidade dele de explicar.
E aí nós conversamos ali, tratamos do assunto, para lá, para cá. No final foi uma festa. Eles puderam me conhecer um pouco mais. Eu conheci um pouco mais os irmãos, fizemos amizade, só estão me devendo um bolo depois da pandemia, né? Para a gente comemorar, não vou comemorar depois. Nós precisamos... E o tempo foi embora. Nós precisamos tratar, irmãos, das coisas com seriedade. Então, pega essa receita. Primeiro, não se sente em roda de ímpios, de escarnecedores, de fofoqueiros. Não se sentem nessa roda. E se tomar conhecimento, imediatamente chame a pessoa. Isso vai eliminar, isso vai cortar. Não, pastor, não fale não, não chame não. Então é o seguinte, não me toque mais nesse assunto. O irmão me mandou aqui um relato com uma porção de denúncias de uma congregação. Eu disse, eu espero você amanhã, Templo Central, o endereço é esse, e me tragam as provas. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmãos, Provérbios 29:12 diz, o governador que dá atenção a palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Está na Bíblia. Se você é um líder que ouve mentirosos, desocupados, você não está preparado para a obra. Ah, mas é uma pessoa séria que falou. Gente séria não faz fofoca. Gente séria trata de assuntos olhando nos olhos. Você está nervoso, pastor? Não. Eu estou com raiva do pecado. Eu estou com raiva da fofoca. Eu estou com raiva da murmuração, porque isso nos impede de avançar ainda mais. Vamos resolver isso. Se você dá ouvidos a mentiras, você vai achar que ninguém presta. Eu vou finalizar com uma ilustração. Um caçador tinha uma raposa de estimação. Raposa. Outros dizem um cão, um cachorro de estimação. Não importa o animal. Era uma raposa que eu li. E ele tinha uma criança. A esposa dele faleceu no parto. E ele criava aquela criança. Ele saía para caçar, saía para o trabalho e deixava a criança sendo cuidada, escute isso, sendo cuidada por aquela raposa. Os vizinhos, ao perceberem aquilo, começaram a dizer para ele, você tem problemas. Deixar a sua criança sob os cuidados de uma raposa, qualquer dia, ela vai comer esta criança. E o tempo foi passando. E os vizinhos avisavam. E aquilo começou a minar a mente do caçador. Um dia ele está voltando do trabalho. Ele vê sangue. E quando ele vê o sangue, ele conclui que a raposa havia matado a criança. E ele mata a raposa. Quando ele entra dentro do quarto, a criança está brincando. E do lado está uma cobra morta. Quem conseguiu entender isso aqui? Olha, tem muita gente aqui magoada com pessoas. Tem muita gente magoada por causa de fofoqueiro. Eu vou te fazer um convite esta noite. Procure esta pessoa ainda hoje ou amanhã. E diga, fulano, eu quero olhar nos teus olhos e tratar deste assunto, porque nós somos servas de Deus, e vamos morar no mesmo céu, para todo sempre com o Senhor. Se você recebe essa palavra, fique em pé e dê um glória para Jesus. Há muitas pessoas tristes, há muitas pessoas amarguradas e até deprimidas, porque foram magoadas, porque foram machucadas, porque não trataram destes assuntos conforme a Bíblia orienta. Mas nós somos o povo de Deus, comprado com o sangue de Jesus, e temos a Bíblia Sagrada para nos mostrar a verdadeira senda da felicidade. O Evangelho é para gente séria, é para gente que quer viver para a glória do Senhor. Eu quero convidar, enquanto cantamos uma canção, se porventura há neste santuário alguém que não entregou a vida para Jesus, disse, pastor, mas eu vim no dia errado. Não, você veio no dia certo.
você vai compreender que aqui é um lugar onde tem seres humanos que precisam ser ensinados, orientados, mas todos fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus e estamos treinando para morar no céu. Aplicação prática dessa mensagem. Pegue um caderno e escreva o nome das 5 pessoas mais próximas de você. Observe o comportamento delas e olhe para si. Você verá. Isso funciona como um espelho. Número 2. Se você está magoado ou ferido com alguém, porque ouviu algo, procure esta pessoa ainda hoje e trate deste assunto. Isso é agradável diante do Senhor. Pastor, mas eu não sei o que a pessoa vai fazer. Isso não é problema seu. Você procura a pessoa e diz: olha, eu quero acertar a minha vida com você. Eu ouvi uma palavra. Eu quero a minha felicidade. Eu não posso carregar pesos no meu coração. Eu quero desfrutar de uma verdadeira amizade com você. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Coloque essa mão santa no seu coração. Diga: Senhor Deus, ouvi a tua palavra, entendi e quero pedir a tua ajuda. Senhor, que eu tenha a capacidade, gerada pelo teu Espírito Santo, para perdoar, para me aproximar de pessoas que eu sei que me feriram, mas hoje eu entendi a importância de me aproximar delas. Diga: Senhor Jesus, guarda os meus lábios, guarda a minha conduta, livra-me de ajustar-me ao mundo e que eu possa continuar fazendo a tua vontade, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Mantenha os olhos fechados. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, porque fomos adestrados, corrigidos, avisados pela tua palavra nesta noite. Senhor, é a tua eleita, o teu povo e a tua igreja neste lugar. Trata, Senhor, com cada um de nós naquilo que precisamos ser melhorados. Nós queremos ter uma vida abençoada, uma mente leve, e a despeito do sofrimento que nos cerca, nós queremos ser solução para as pessoas que estão lá fora. Oramos e pedimos assim a tua bênção, em nome de Jesus. E o povo de Deus alegre e feliz diz: amém.